Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. E a informação que a gente tem é a seguinte: já tem tempo de contrato e salário acordado entre o jogador Danilo e Marcos Braz. Então o que está faltando agora? A gente vai estar comentando isso aí. Galera, Mengão se representou hoje, e vamos estar falando aí dos desfalques para os próximos 40 dias aí. O que vai acontecer nesse nosso Mengão aí, que tem um monte de desafio. Tem um monte de desfalque também. Tudo isso e muito mais para você que agora estou chegando cheio de informação, cheio de notícias relevantes. Então taca o dedo no like e depois se inscreve. Peço a você gentilmente aí que taca o dedo no like, se inscreve. Não custa nada, é inteiramente de graça. E por R$ 2,99 você participa aí do seletivo grupo do WhatsApp, do seleto grupo do WhatsApp, onde debateremos todos os dias notícias do nosso Mengão. E vou deixar o QR Code aí na tela, para você estar apontando seu celular e comprando camisa do Flamengo com desconto na hora e parcelado. E também no primeiro link da descrição aí, você que é flamenguista de verdade, quer ficar bonito na foto, compra a camisa original com desconto. Tem vários modelos, né? Tamo junto. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé? Então comenta aí, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: Juventus e Flamengo faltam chegar a um acordo aí. Por quê? Porque o Marcos Braz, né, que durante uma entrevista logo após a amassada que o Flamengo deu no Vasco, né, 6-1, ele disse o seguinte: que o Flamengo não tinha conversas com ninguém, mas que a partir de julho ia ter novidades. Ele falou isso, né, desmentindo ali sobre Oscar, sobre Michael, sobre Danilo. Só que na verdade, galera, ele falou isso aí para poder o quê? Tirar aí o foco, né? E poder contratar aí tranquilamente, com calma, com paciência. Então o que acontece? Agora o jornal El Marca lá da Espanha cravou a seguinte notícia: que o jogador Danilo, que está de saída da Juventus, né, que está no último ano de contrato com a Juventus, inclusive eles estão de férias lá, que é final de temporada, e a Juventus decidiu aí rejuvenescer seu elenco, que é um elenco mais jovem, para poder voltar a dominar o futebol italiano. E o lateral Danilo, que consegue fazer lateral direita, lateral esquerda e consegue jogar de zagueiro, é um jogador polivalente, estaria de saída pela cidade, 32 anos. E o Flamengo tem um interesse no jogador. E com Marcos Braz, né, vice de futebol do Flamengo, que negocia aí com os jogadores, já teria um acordo firmado com o jogador, que seria o salário e o tempo de contrato. Porém, faltava um último detalhe aí, que é com a Juventus. Hoje, a Juventus quer 12 milhões de euros num jogador de 33 anos, que daqui a 6 meses fica livre para assinar qualquer um pré-contrato e sair em junho do ano que vem de graça. Só que o Flamengo não quer esperar. Então o Flamengo pretende fazer e formalizar uma proposta em dinheiro, né, bem abaixo do que eles querem, para tentar tirar o jogador já agora, no mês de julho, e reforçar o Flamengo aí o restante da temporada. Lembrando que a gente vai ter o Super Mundial aí, tem que chegar firme e forte. Só que já tem uns concorrentes aí querendo ainda. Tem alguns times na Europa interessados, tem outros times na Arábia interessados, até nos Estados Unidos tem time interessado. Então o Flamengo sabe que vai enfrentar concorrência, mas tem um trunfo a seu favor. Qual é esse trunfo? O trunfo é exatamente a vontade do jogador, que deseja vestir a camisa do Flamengo e encerrar sua carreira no Flamengo. No momento ele tem até o desejo de continuar na Europa. Porém, a proposta do Flamengo foi boa. Tite ligou para ele, já conversou com o jogador, já falou sobre o projeto, sobre o que o Flamengo pretende fazer para o futuro. E aí agradou muito o jogador. Lembrando que o Danilo é um jogador muito bem quisto pelo Tite, vivia sendo convocado para a seleção, foi titular absoluto com o Tite. Então as chances são reais e são grandes. Então falta só o Flamengo acertar o detalhe aí da transferência para poder anunciar em julho. Vamos falar agora aí, né, mudando de assunto, mudando da água para o vinho, do nosso Mengão, que se representou hoje. Chega aí cheio de novidades e não muito boas. Por que novidades que não são muito boas? Imagina a seguinte situação: o Flamengo agora, nos próximos 40 dias, vai ter que ceder jogador para seleções do Uruguai e do Chile, e talvez até para a seleção brasileira. O que acontece? Agora vão ter os amistosos, depois dos amistosos, daqui a 13 dias começa aí a Copa América. 13, 15 dias mais ou menos começa a Copa América. E aí
é que a vaca vai pro brejo. Por quê? Porque o Flamengo vai ter que ceder 4 jogadores para o Uruguai. De Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha. E o Eric Pulgar para o Chile. E ainda há a possibilidade aí de ceder o Pedro e o Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Porque pode acontecer uma lesão e eles já estão pré-convocados, tem que substituir. Então, galera, o Flamengo já começa perdendo 5, pode perder até 7, 9 jogadores. Pode perder até 7 jogadores para os próximos dias. E isso aí está incomodando muito. Por quê? Porque o Flamengo tem uma sequência difícil. Na próxima quinta-feira, nós enfrentaremos aí o Grêmio, já desfalcado de Arrascaeta, Eric Pulgar, De La Cruz, Matias Vinha e Varela. Porque o Flamengo tentou trazer os jogadores na marra, mas há uma cláusula ali que não permite. E a seleção do Uruguai bateu o pé e os jogadores não vão vir. Inclusive os jogadores já tinham topado voltar para poder ajudar o Flamengo. Então o Flamengo, quanto o Grêmio, já vai jogar desfalcado. E vai jogar desfalcado em mais de 7 a 9 jogos. Então a situação é difícil. Se o Uruguai for até o final da Copa América, serão 9 partidas que o Flamengo jogará desfalcado. Então agora só resta a gente torcer para o Uruguai cair antes da hora, né? Só que outro detalhe aí. O Flamengo, além desses jogadores que pode estar perdendo aí, ainda tem o Alan que está lesionado. Só deve voltar daqui 15 dias, ou seja, depois do jogo contra o Grêmio. Então a sequência é difícil, vários jogos no Brasileiro, a situação não é boa, ainda não tem tabela definida das oitavas agora da Copa do Brasil, e o Flamengo ainda aguarda esse sorteio aí, mas provavelmente só deve ser em julho, que é menos mal para o Flamengo, né? E o Flamengo ainda sabe que em julho agora provavelmente vai perder alguns jogadores, entre eles Igor Jesus, Vitor Hugo, Wesley e provavelmente Matheus Gonçalves. Ainda tem possibilidade de perder Fabrício Bruno. Ah, mas o Fabrício Bruno não recusou o West Ham? Sim, recusou o propósito do West Ham porque o salário não agradou. Só que agora tem outros times aí como o Atalanta, inclusive há um burburinho de que há times aí da Arábia querendo o jogador. E se eles chegarem, pagarem um montante, né? O Flamengo quer e deram um salário que agrade o jogador, ele vai embora. É sonho dele jogar fora do Brasil e ele vai embora. Então o Flamengo tem tudo isso aí acontecendo ao mesmo tempo. Por um outro lado, temos essa boa notícia aí que o Danilo está bem encaminhado. E temos as notícias também. Michael, hoje no Al Hilal, já está ali escanteado ali. Inclusive, está na lista de dispensa. O Flamengo pode estar se reforçando com ele. Por enquanto, o Flamengo ainda não esboçou nenhuma proposta, mas já há conversas entre o Flamengo e o Al Hilal. Não só pelo Michael, também pelo Matheus Pereira. E outro detalhe, o Flamengo ainda tenta trazer o Oscar, que era para o final do ano, já trazer agora em julho. O Flamengo que tem um acordo de cavalheiros, pretende executar esse acordo agora. Já tinha salário acordado com o Oscar que recusou a renovação na China, não vai ficar no Xangai Port e quer voltar. Só que o contrato dele se encerra 30 de novembro, o Flamengo quer ele agora para julho. Mas em meio tempo, apareceu os árabes aí querendo também o jogador e os americanos. Então agora o Flamengo enfrenta concorrências aí de outros times. E se o Oscar honrar a palavra, ele vem para o Flamengo. Só que dependendo da proposta que os árabes fizerem, eles têm muita grana, galera. Eles, quando chegam no pedaço, eles chegam para arrepiar. E dependendo da proposta que eles fizerem, não tem jeito. Vai mesmo. E o Flamengo vai ficar chupando o dedo, vai levar o chapéu. Outro detalhe aí. Gabigol já está na Suíça, já desembarcou. O julgamento dele é amanhã. Dependendo da sentença, né, ele pode ser absolvido e continuar jogando normalmente. Mas pode ser também condenado e ter que cumprir até dia 28 de abril sua suspensão. Então, ainda tem todo esse detalhe. Se ele cumprir a suspensão, ele só volta a ser jogador do Flamengo a partir de abril, porque o contrato dele também fica suspenso. Aí ele vai ter mais aí, quase um ano de contrato ainda com o Flamengo até o final de 2025. Onde o Flamengo vai botar ele para jogar novamente, se valer a pena vai renovar. Mas se ele for absolvido e já puder jogar, o Flamengo pretende aí sentar para avaliar o futuro dele aí, né? Se vai seguir com ele ou não. Hoje já sabe que tem vários clubes interessados nele. Tem o Grêmio, tem o Bahia, tem o Atlético Paranaense, tem o Cruzeiro e tem o Corinthians. Dizem que tem times também aí da Arábia querendo o Gabigol. Por enquanto, só falaram, nada aconteceu. Então o Flamengo, se ele for absolvido, o Flamengo vai sentar e vai fazer uma proposta para ele, ó.
Hoje, na verdade, o Landim, por exemplo, não quer ele nem de graça. Mas o Marcos Braz, que negocia, deseja a continuidade do jogador. Então talvez pode ser que ele renove com um valor de salário menor, que é muito difícil, e com tempo de contrato menor que ele queria. Em vez de 5, seria 3 anos. Mas é uma grande possibilidade dele deixar o Flamengo agora no meio do ano. Por quê? Porque o Cruzeiro é um dos poucos times aí que ofereceu uma luva aí, um valor bem abaixo do que seria o normal, porque o contrato dele já está praticamente se encerrando, para tirar ele já em julho, assim como o Flamengo quer fazer aí com Danilo, com Oscar, coisa e tal. Tirar o jogador antes do término do contrato, então dá uma luva, o time aceita e a vida segue. Essa possibilidade existe, segundo os agentes do Gabigol, né? E o Gabigol, a intenção dele é continuar no Flamengo, ele não deseja sair do Rio, beijou o escudo, fez gol, né? Beijou o escudo, comemorou depois deu uma entrevista lá falando que ama o Flamengo, que o desejo e o grande sonho dele é continuar no Flamengo, mas a gente sabe que na diretoria hoje é muito poucos ali que querem o Gabigol, querem a continuidade do Gabigol. Então o Gabigol está na corda bamba, se não abrir o olho, se não voltar a jogar um belo futebol, não vai ter o seu contrato renovado e vai seguir aí, reforçando os rivais aí. Tomara que vai para fora do Brasil, né? Que pelo menos não reforce nenhum rival direto aqui, para a gente não ter esse problema também. Então a situação é essa. E um jogador que vem sendo cotado aí para jogar no Flamengo é o Júnior Santos, que hoje joga no Botafogo. Está sendo destaque lá, um jogador de 29 anos. Não sei se compensa, porque está numa fase boa, mas não é esse jogador tudo. Hoje o valor dele de mercado é 2,5 milhões de euros. Se chegar ali com mais um pão e uma laranja, o John Texel vende porque ele quer lucro, o cara visa lucro. Então, muita gente que está cravando aí que o Flamengo tem negociações com ele. O Flamengo mesmo desmente e vamos ver o que dá. Lembrando que o Landim é muito amigo do John Texton e por isso talvez não mexeria, né, com esse tipo de negociação. Mas vamos aguardar aí. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos. É nóis. Valeu, fui.